Quero saudar com alegria todos vocês, os jovens e as jovens conectados e conectadas, todos os jovens e todas as jovens do Brasil que me acolhem e me escutam. Quero usar as palavras do Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro, em julho de 2013. Vejo em vocês a beleza do rosto jovem de Cristo, e meu coração se enche de alegria. Hoje Jesus continua perguntando a vocês, como perguntou aos seus primeiros discípulos: queres ser meu discípulo, minha discípula? Queres ser meu amigo, minha amiga? Queres ser testemunho do Evangelho? E quem sou eu? Eu sou o Padre Luiz Arnaldo Sefrin, jesuíta. Fui o primeiro assessor nacional da CNBB para a PJ em 1978 em Brasília. Realizamos em setembro de 1978, naquela época, o chamado terceiro Encontro Nacional da PJ. As conclusões desse encontro foram dadas na Assembleia Nacional da CNBB aos nossos bispos delegados em Puebla, em 1979, com a presença do Papa São João Paulo II. Que surpresa para mim! Em Puebla, nossos bispos da América Latina fizeram uma opção preferencial pelos pobres, como tinha feito em Medellín, e também pelos jovens. Eu colaborei na CNBB para ajudar a construir essa bela história da PJ. Agora é a vez de vocês continuarem a construir essa animadora história que não tem fim, vai sempre se renovando. Eu quero apresentar para vocês a vida de São Luís Gonzaga, padroeiro da juventude e dos estudantes. Vocês já ouviram falar dele? Provavelmente poucos de vocês. Justamente por isso, porque a juventude não conhece o seu padroeiro, quero falar dele a vocês. A 21 de junho, comemoramos a festa de São Luís Gonzaga, um jovem contra todo o mundo. Foi um jovem muito valoroso e decidido, que teve a coragem de dizer não aos valores que seu ambiente lhe apresentava e de abraçar contra todos um modo de vida que o levou a imitar Cristo, dando sua vida pelos demais. Qual foi o seu contexto familiar? Ele nasceu a 9 de março de 1568 em Castiglione, Mantova, no norte da Itália. Entre os Gonzaga, seus antepassados, todos de família de soberanos, existiram os tiranos, os aproveitadores e até os assassinos. Não faltaram os artistas e os homens de igreja. Como é que era a sua família? Os pais eram duques de Mantova. Seu pai, Dom Fernando, também chamado Dom Ferrante, sonhava com o poder e a glória mundana para o seu filho primogênito Luís. E quem era sua mãe? Dona Marta, mulher de fé, ensinou Luís a rezar e estar sempre unido a Deus. Tiveram mais 7 filhos, 3 morreram pequenos, um outro apunhalado, outro morto com arma de fogo, outro opressor foi assassinado e um último viveu perseguido pelo ódio dos súditos. Onde que ele viveu? Em várias cortes da nobreza e da realeza, da Itália e até da Espanha, com o imperador Filipe II. Ele percebeu essas sociedades gozadoras, corrompidas, sensuais, vaidosas. Com tão pouca idade, menos de 14 anos, entendeu perfeitamente que aquela sociedade carregava de impostos os pobres vassalos e ocultava uma podridão moral. Começou a mostrar aberta oposição ao ambiente. Repugnava-lhe tanto luxo e vaidade no vestir que se afastava com frequência para refletir e rezar.
censurou a vida mundana de um duque, ele se insurge contra esse mundo, participando, por exemplo, num cortejo de gala em Milão, foi montado num burro e não num cavalo de raça, como competia a sua categoria principesca. Os cavaleiros e as damas da corte riem-se, gozam dele, mas que importa? O que ele quer é parecer-se com Cristo, que sofreu humilhações por nosso amor. Onde que ele alimentava a sua espiritualidade diária? Ele rezava as meditações cotidianas de Pedro Canisio, jesuíta, depois canonizado. Lia com entusiasmo as cartas dos missionários da Índia, Francisco Xavier, jesuíta, depois canonizado. E Luiz escutou o chamado de Deus. Aos 15 anos, decidiu ser jesuíta. Foi um jovem sadio, de uma personalidade muito definida, que compreendeu prematuramente a futilidade da vida que se vivia no ambiente dele e disse não a tudo isso para se deixar impregnar totalmente do Espírito de Jesus Cristo. Não foi nenhum bobo com medo de viver no mundo, mas ele precisou lutar. Lutou muito tempo para vencer a oposição do pai à sua vocação. Seus argumentos não convenciam seu pai. O pai chamou várias pessoas para fazer Luiz desistir do seu projeto de vida, mas eles acabaram animando Luiz a seguir seu caminho. O pai ficou mais ferrenho na sua oposição. Luiz só o venceu fazendo penitências corporais muito fortes. Olhando pelo buraco da fechadura do quarto de Luiz, o pai acabou cedendo e escreveu uma carta ao padre-geral jesuíta Cláudio Aquaviva, datada de 3 de novembro de 1585. Vossa Reverência terá em suas mãos a prenda mais cara que eu possuía no mundo e a principal esperança que eu tinha para a conservação da minha casa. Com pesar, mas com confiança, a quem ele entregava seu filho. Luiz renunciou a tudo, a ser duque de Mantua em favor de seu irmão Rodolfo, e ele ficou muito mais contente que seu irmão. Entrou para o noviciado jesuíta em Roma a 25 de novembro de 1585, com 17 anos. Teve como orientador espiritual o padre Roberto Bellarmino, jesuíta, depois cardeal, que fez um catecismo para a Igreja Católica que perdurou muitos anos, depois canonizado. 2 anos depois faz seus primeiros votos religiosos, a 25 de novembro de 1587. Continua a estudar filosofia e teologia. Dedicou-se inteiramente ao estudo, à oração, à caridade, sempre se entregando mais a fazer a vontade de Deus, a crescer na sua doação total, no seu serviço por amor em comunidade. Ainda teve de aceitar uma missão diplomática em família, fazer as pazes entre seu irmão Rodolfo e um parente, Duque Vicente, sobre quem tinha direito a respeito de um castelo. Parte a 12 de setembro de 1589 para Castiglione e é bem sucedido nessa árdua missão. Aproveitou para conversar longamente com a sua estimada mãe. São tocantes as cartas que ele escreveu à sua mãe. E diga-se de passagem, foram mais de 50 cartas que ele escreveu na sua vida para a gente conhecê-lo profundamente e não ser desvirtuado da sua vida, como às vezes aparece em certas vidas por aí. Luiz está no seu último ano de teologia. Sonha em ser missionário em Marte pela sua fé em Cristo. No início de 1591, a peste se desencadeia em Roma. Luiz dedicou-se com caridade e fortaleza ao serviço dos infestados.
e assumiu os casos mais repugnantes. Foi a todos os hospitais. Escreveu à mãe e ao irmão Rodolfo pedindo ajuda. Em fevereiro, o número de mortes subiu para 60 mil, uma cidade que não ultrapassava os 130 mil na época, Roma. Dedicou-se tanto aos emprestados que acabou morrendo mártir da caridade. Ele sonhava em ser mártir. Morreu a 21 de junho de 1591. Sempre solícito para com os pobres e os doentes, fez-se tudo para todos, modelo e protetor dos jovens que querem viver a própria fé em Cristo. A Igreja autorizou seu culto nos estados dos Gonzaga, sua família, em 1604. E sua estimada mãe, Dona Marta, pôde ver o retrato do seu filho no altar. São Luís Gonzaga foi canonizado a 31 de dezembro de 1726 pelo Papa Bento XIII e declarado por esse mesmo Papa 3 anos depois, padroeiro da juventude e dos estudantes. O Papa São João XXIII falou aos jovens na igreja de Santo Inácio em Roma. Na sua juventude, vinha rezar com frequência a São Luís Gonzaga. O Papa São Paulo VI falou aos jovens reunidos no santuário de São Luís em Castiglione, sua terra natal. Na sua juventude, veio aí para pedir a São Luís sua ajuda para orientar sua vida. Hoje volto para lhe pedir que me ajude a compreender os jovens. Queridos jovens, queridas jovens, vocês estão conhecendo um pouco a vida do padroeiro de vocês. Procurem então ver o que de bom vocês podem aproveitar dessa vida e dedicar mais a sua vida a Jesus Cristo como Ele dedicou e aos irmãos, principalmente os mais necessitados. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus. Um abraço a todos.